Tudo bem, pessoal? Bom, vamos seguir hoje, para a nossa aula 7, ainda dentro do modelo de regressão múltipla, mas nós vamos tratar especificamente aqui as variáveis binárias, tudo bem? As variáveis também chamadas de qualitativas, Lembrem-se lá de estatística que nós dividimos, majoritariamente as nossas variáveis em quantitativas e qualitativas. Até agora, todas as abordagens que eu mostrei para vocês em econometria são para tratar variáveis quantitativas, tudo bem? Numéricas pertencentes aí ao conjunto dos reais. Mas nós temos também, formas de tratar informação qualitativa dentro do modelo de regressão, tá? Então hoje eu vou falar para vocês, sobre essa questão das informações qualitativas. A gente vai introduzir aí o caso de uma única variável dummy, que as variáveis qualitativas em regressões também vão ser chamadas de dummy, o uso de variáveis dummies, para categorias múltiplas, interações envolvendo variáveis dummy, e finalizando aí com o caso em que a sua variável dummy se torna adependente, tá? Que vão ser os chamados modelos de probabilidade linear que nós vamos ver, inicialmente aqui nesse tópico 6. Desculpa, no tópico 5. E no tópico 6 eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão da avaliação de políticas públicas, tá? Algumas advertências que eu quero deixar para vocês. Eu acredito que a econometria é um ferramental fundamental para a gente avaliar essas políticas públicas, mas temos que ter alguns cuidados, que eu devo passar para vocês. Então, pessoal, uma variável dummy, é também uma variável qualitativa. Ela vai ser definida como uma variável que assume valor 1 ou 0, tudo bem? Onde 1 é determinada característica e 0 significa que não tem determinada característica, Esse tipo de variável também é conhecido como variável binária, tudo bem? O benefício real, da gente capturar a informação qualitativa usando variáveis binárias é que elas nos levam a modelos de regressão em que os parâmetros têm interpretações muito naturais. Tudo bem, pessoal? Então, existe aí fundamentalmente uma importância em considerarmos variáveis dummy no nosso estudo econométrico, tá? Normalmente, pessoal, a variável dummy ela vai resumir algum tipo de informação, como eu falei para vocês, Vamos ver alguns exemplos, O gênero, tudo bem? 1 se o indivíduo for homem, 0 caso contrário. Ser beneficiário ou não de algum programa de assistência social, 1 se o indivíduo participa, 0 se não participa. Porte empresarial, tudo bem? Se atribui valor 1 se a empresa é multinacional, 0 caso contrário. Setor de atuação, 1 se uma empresa atua no setor financeiro, 0 caso contrário. Regime político, Você pega lá todos os países e atribui a variável dummy, o valor 1 se for uma ditadura, 0 caso contrário, E também podemos usar isso inclusive para localização, 1 se determinado país pertence a algum continente, 0 caso contrário. Esses são alguns exemplos simples das utilidades, das aplicações que a variável dummy pode oferecer para a gente. Mas são infinitas aplicações e tem muito mais exemplos aí que vocês poderiam explorar. Tudo bem, pessoal? Beleza, Vamos começar com o caso mais simples em que você tem uma única variável dummy independente, tá? Então ela está ali no nosso conjunto de x, tá? Qual o efeito, que a gente quer entender dela sobre as nossas estimativas, Por que nós usamos dummy e como elas vão, afetar o que a gente tem, tá? Vamos considerar um modelo, em que temos variáveis comuns, contínuas aqui, y e x, e a gente vai ter uma variável dummy como variável independente aqui dada por d. Tudo bem, pessoal? A gente pode interpretar a variável dummy quando ela for significativa, tá? Então, lembrem-se sempre do nosso capítulo de inferência. Para você falar que qualquer variável aqui no lado das independentes afeta y, esse valor aqui tem que ser significativo, seja o beta, seja o delta, Aqui só são nomes diferentes, para a mesma coisa que a inclinação. Então, quando ela for significativa, a gente pode pensar na dummy afetando o intercepto, o coeficiente linear, ou o valor mínimo. Tudo bem, pessoal? Pensem no caso em que essa dummy D ela tem valor 0. Se você colocar valor 0, você corta esse termo da dummy e resume a sua regressão a beta 0 mais beta 1x mais 1. Tudo bem? Porque esse valor seria anulado. Se a dummy tem valor 1, ou se ela
aquela característica que você está interessado está presente, a sua regressão, né, se você substituir 1 por D, ela vai ter duas constantes. Então, o intercepto dela, né, o seu beta zero vai ser somado com o delta zero. Então, ela vai mudar o lugar, né, que ela intercepta no modelo de regressão. Tudo bem, pessoal? Então, a principal lógica que a gente vai ver é essa. E aí eu vou dar um exemplo aplicado aqui para vocês, né? Vamos supor que eu estou modelando novamente salário em função, né, da experiência e agora eu adiciono uma variável dummy que é sexo, tudo bem? Essa variável dummy, né, ela vai ter 1 para um sexo e 0 para o outro, né? Se essa dummy for significativa, pessoal, então, né, quando ela for 1, a gente tem um intercepto para essa regressão e quando ela for 0, tem outro. Isso vai querer dizer o que para a gente? Vai ser uma forma de mensurar se, estatisticamente, a diferença, né, o sexo ou o gênero, ele faz diferença no salário. Tá? Porque se for 1, vai ter um intercepto, se for 0, ele vai ter outro. Notem aqui, no caso 1 é beta 0 mais delta 0. No caso que dummy é 0, né, esse sexo, ele é só beta 0, e isso é diferente, tudo bem? Então a magnitude desse valor mínimo, né, que é representado aí pelo nosso coeficiente linear, né, ou intercepto, ele vai mudar de acordo com o grupo que você estiver observando aí nos seus dados. Tudo bem, pessoal? Então notem aqui. Aqui em cima, a gente tem o caso, né, em que a reta da regressão ocorre quando a dummy é 0, tá? Então, essa regressão vai virar simplesmente, né, essa daqui, y igual a beta 0 mais beta 1x, como a gente pode ver. E aqui embaixo a gente tem o caso, né, em que a dummy é 1, onde você soma um delta 0 ao intercepto. Mas você pode me perguntar, Michel, mas se você está somando um valor, por que a reta da regressão está descendo? Porque esse valor pode ser positivo ou negativo, tudo bem, pessoal? A gente não tem certeza. No caso aqui dele for negativo, né, se o delta é menor que 0, a reta de regressão se desloca para baixo. Mas notem uma coisa muito importante, o efeito de x sobre y não muda, a inclinação, o coeficiente angular é o mesmo. O que muda é o intercepto. Tudo bem, pessoal? Então, para o grupo em que a dummy é 1, a gente tem aqui na mesma inclinação do efeito de x sobre y, mas o intercepto, ou o valor mínimo daquele grupo quando a dummy é 1, ele vai estar mais baixo, né, do que para o outro grupo quando a dummy é 0, tudo bem? Beleza, pessoal? Essa é uma forma empírica da gente encontrar, né, diferença salarial por gênero, por etnia, diferença salarial por região, tudo bem? A gente pode pegar várias características qualitativas das pessoas, né, e tentar achar evidência se aquela característica, quando está presente, muda ou não o valor médio da nossa variável y, né, o valor mínimo dele, na verdade. Ok, pessoal? Beleza. E se a gente quiser agora, Michel, tratar uma variável, né, que tem categorias múltiplas, tudo bem? Por quê? Aqui no caso do gênero, eu já falei para você, né? Você vai ter 1 e 0. Mas se você tiver várias categorias, tá? Se um modelo de regressão tiver interceptos diferentes para, digamos aí, G grupos, né, ou categorias, a gente vai precisar incluir G-1 variáveis dummy. Tudo bem, pessoal? Então vamos supor que você está modelando e a sua variável dummy significa, digamos aí, uma região. Tudo bem? Se você tiver aí 10 regiões, você vai ter que incluir 9 dummies, tá? É a mesma lógica aqui. Quando a gente tem aqui 2 gêneros na questão do sexo, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai incluir uma variável dummy, tudo bem? E o mesmo vai ser estendido aqui no caso, né, em que nós temos G grupos distintos, tudo bem? A gente vai incluir G-1 variáveis dummy, né? Então, o intercepto do grupo base, né, ele vai ser o intercepto global do modelo. E o coeficiente da variável dummy, né, de um determinado grupo, ele vai representar a diferença estimada nos interceptos em relação ao grupo base. Então, se você tem 10 regiões aí, você omite uma e todas as outras 9 estão sendo comparadas em relação àquela, tá? No caso aqui do sexo, né, como a gente tem uma variável só, você está comparando em relação, né, ao grupo que não é 1. Tudo bem, pessoal? Beleza, tá? Vamos pegar um exemplo, né? Agora em termos educacionais, tá?
Vamos supor que você consegue dividir, né, o seu conjunto de dados de pessoas, né, em 3 grupos. Aqueles que abandonaram o ensino médio, os que somente completaram o ensino médio e os que possuem curso superior. Tudo bem? Então, se a gente tem 3 grupos, né, a gente tem 3 categorias e nós vamos incluir quantas, como eu mostrei para vocês? 3 menos 1, que serão 2, tá? Então, vamos supor que a gente vai utilizar, né, um desses grupos aí como o grupo base, né? Então, quando nós incluímos os outros 2 na regressão, a comparação do que a gente encontrar vai ser em relação a esse grupo que foi omitido. Tudo bem, pessoal? Só reforçando o que a gente já falou, tá? Então, como eu falei, a gente vai ter 3 variáveis, incluindo 2 na regressão. Isso vai ocorrer porque se a gente utilizar somente, né, C, a gente terá um coeficiente que representa em média quanto alguém com curso superior completo ganha em relação a quem não tem curso superior completo. Tudo bem? Aí a grande questão é essa. Por quê? Né, só reexplicando o exemplo. Você poderia falar para mim, Michel, eu estou interessado só em saber se o curso superior dá mais salário ou não. Eu poderia te falar, então utiliza aí uma dummy que, se a pessoa tem curso superior, 0 caso contrário, independente do nível. Porém, a gente sabe que no mercado de trabalho, o ensino médio faz diferença na remuneração, tudo bem? Existe uma média salarial maior para quem tem um ensino médio completo do que para quem não tem. Então, excluindo a categoria de interesse dos cursos superior, no restante dos nossos dados, a gente vai poder subdividi-los também. Tudo bem? Então, né? Como eu falei, dentro de não ter curso superior, a gente tem aqueles que têm o ensino médio completo e os que não têm. Para a gente ter comparações melhores, né, da noção dessa distinção, a gente modela aí, né, as 3 categorias. Beleza, pessoal? Então vamos supor que eu vou omitir a categoria A, tá? Categoria A é aqueles que abandonaram o ensino médio. Eu quero saber aí para explicar salário, os que têm o ensino médio e os que possuem curso superior. Tudo bem? Então, a minha regressão vai ser y igual a beta 0 mais um delta 0b, que representa aqueles indivíduos que somente completaram o ensino médio, mais uma outra variável c, que representa os indivíduos que têm curso superior. Você pode estar se perguntando uma coisa nessa altura, né? Eu tenho então 3 categorias, eu vou criar tipo 3 variáveis, incluir 2, é exatamente isso. Você vai pegar lá seus dados, tá? E aí uma das suas variáveis vai ser escrita, né? Abandonou o ensino médio, completou médio e tem superior. O que você vai fazer? Você vai programar o programa, né? O software ali que você está utilizando, para que ele, na primeira coluna, vamos chamar de coluna A. Se a pessoa abandonou o ensino médio, ele vai atribuir o valor 1, se ela não abandonou, ele põe 0. Já na coluna B, se a pessoa completou o ensino médio, ele põe 1, caso contrário, 0. E na coluna C, ele marca 1 somente para quem tem ensino superior e caso contrário, 0. Então, você cria uma coluna, uma variável para cada uma dessas categorias, tudo bem, pessoal? E aí você omite essa daqui dos que abandonaram o ensino médio e compara com as outras demais. Tudo bem? Então, quando o B, por exemplo, né, que completou o médio, for igual a 1, a gente vai ter um intercepto beta 0 mais delta 0, tá? E ele vai nos fornecer o valor médio de quanto ganha, né, qual é a diferença de ganhos do indivíduo que completou o ensino médio em relação a qual grupo? Ao grupo A, que é aquele que não completou o médio. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode omitir qualquer uma das variáveis. Eu escolhi para vocês a A, né, no exemplo, mas eu poderia ter escolhido a B ou a C, depende do seu problema de pesquisa. Da mesma forma, pessoal, quando o nosso C de curso superior for 1, o intercepto ele passa a ser beta 0 mais delta 1. E ele vai dar o valor médio mínimo de que as pessoas com ensino superior ganham de diferença em relação a quem? Nessa regressão, novamente, em relação a quem abandonou o ensino médio. Tudo bem, pessoal? Então essa é a lógica. Você omite uma categoria e todas as que ficam na regressão você compara, né, em relação a que você omitiu. Qual categoria eu vou omitir, Michel? Depende do seu problema de pesquisa, tá bom? Beleza, né? Então qualquer variável categórica ela vai poder ser transformada em uma dummy, vocês concordam comigo? Se você está estudando qualidades, né, atribuições, categorias de determinado grupo, você pode resumir aquilo em dummies. Novamente, se você tem N categorias, você precisa incluir na sua regressão N-1 dummies para você, né, comparar. E aí, pessoal, você pode estar se perguntando também, Michel, e se existem muitas categorias, né?
por exemplo, faixa etária. Tá? Você tem ali pessoas de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, e você vai tendo uma quantidade enorme de categorias de 10 em 10. Você poderia fazer o que, por exemplo? Você poderia resumir essas categorias em um número menor. Por exemplo, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Tá? Então você transformaria, sei lá, talvez 10 categorias em 4. Né? Você poderia resumir essas categorias antes de fazer a sua variável com zeros e uns. Tudo bem, pessoal? É uma estratégia que a gente tem. Óbvio, se a gente resume uma categoria e coloca mais coisa nela, a gente está generalizando ainda mais os resultados, né? Depende do seu problema novamente, tudo bem? Ok, então passei para vocês a lógica da informação qualitativa por meio de uma dummy. A gente viu o caso em que somente uma dummy, né, é variável independente e quando existem várias categorias. Agora eu quero falar para vocês as interações envolvendo variáveis dummy, tá? Quando a gente está trabalhando interação, então, pessoal, a gente vai poder subdividir grupos se a gente multiplicar dummies, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês que a gente acabou de ver, né? Quando nós temos aí, querendo explicar o salário, o sexo e, né, o nível educacional, tudo bem? As categorias. Quando a gente multiplica aqui o sexo, né, pelas categorias, a gente sai aí desse universo e passa a poder explicar ou analisar 6 possibilidades com 5 variáveis, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então a gente vai poder analisar, por exemplo, né? Vamos supor que o nosso grupo base, né, para comparação, a gente omitiu aqui quem? O A, tá? A categoria A. Então a gente tem homens, né, que não completaram o ensino médio, homens que têm o ensino médio e homens que têm o ensino superior. 3 possibilidades. E nesse grupo a gente também tem mulheres que não completaram o médio, mulheres com o médio e mulheres com o superior. Mais 3. A gente tem 6 divisões possíveis, tá? Então quando você multiplica, você passa a analisar, né, um horizonte maior de possibilidades e subgrupos naquela sua amostra. Tudo bem, pessoal? Então note, né, que no caso, como eu falei para vocês, né, o grupo base aqui ele vai ser composto por mulheres que abandonaram o ensino médio, tudo bem? Vai ser as variáveis que a gente vai omitir para ter a comparabilidade, tá? Se a gente quer saber em média quanto ganham as mulheres com ensino superior em relação àquelas que abandonaram, né, basta fazer o que, pessoal? Olha, mulheres com ensino superior. Então o sexo ele vai ser o quê? Ele vai ser 0, tudo bem? O B, né, que é aquelas pessoas que completaram o médio, também vai ser 0 e o meu C vai ser 1. Então eu vou substituir aqui nessas categorias, tudo bem? E vou encontrar aí um valor de beta 0 mais delta 1. Tudo bem, pessoal? Que vai ser, né, o valor mínimo e médio que essas mulheres com ensino superior ganham em relação àquelas que abandonaram o ensino médio. Mas a gente também poderia mudar o grupo base, tá, pessoal? Novamente, independente de ter mais categorias, você pode escolher o grupo base que você quiser, tá? A gente também poderia, pessoal, interagir a variável dummy com variáveis quantitativas normais. E aí, quando a gente interage, né, que vem uma diferença bacana para a gente observar. Por quê? Se você está interagindo uma dummy que assume somente valor 1 ou 0, né, com uma variável x que é quantitativa, quando você faz o produto, né, se a dummy assume valor 1 ou 0, quando ela for 1, você vai ter delta 1x. Então, na verdade, você vai ter uma mudança no intercepto da sua regressão e no coeficiente angular do x. Tudo bem? Notem essa diferença aqui interessante. Você vai ter uma mudança tanto no intercepto quanto no angular. Tá? Por quê? Porque a variável quantitativa, veja bem, ela tem beta 1x e o delta 1d vezes x além, né, do delta 0d. Se o seu d for 1, você vai ter beta 0 mais delta 0, mudou o intercepto, beta 1x mais quem? Delta 1x. Então, o novo coeficiente angular de x, ele sai de beta 1 e vai para beta 1 mais delta 1. E aí a gente tem esse caso aqui que é bacana, pessoal. Vamos supor que o delta é maior que 0, delta 0, e o delta 1 menor que 0. O que acontece? Além da região de intercepto, né, que é onde ele toca aqui no eixo Y, mudar, como vocês estão vendo,
a inclinação muda. Por quê? O efeito de x sobre y, agora com o termo de interação, ele vai mudar a inclinação. Então, o efeito de x sobre y também muda. Tudo bem? Essa é uma vantagem, uma coisa bacana, né, de diferente para a gente ver aí quando nós interagimos uma dummy e uma variável quantitativa, tá? Então, às vezes, pessoal, a gente vai tentar testar, né, a hipótese nula de que duas populações ou dois grupos seguem a mesma função de regressão, tudo bem? Contra a alternativa, né, de que uma ou mais das inclinações diferem, né? É um pouco do que a gente está fazendo com a dummy. Mas isso pode ser feito, né, por um teste F simples de significância conjunta das dummies e suas interações com todas as outras variáveis, tudo bem? Então a gente pega esses termos e interage. Assim você pode estimar o modelo com todas as interações, né, e restrito, e o modelo sem elas restrito, utilizando o teste F. Olha aqui um caso, né, em que você tem experiência, sexo e anos de estudo. Né? Nesse caso aqui, para interagir, né, tanto o sexo, né, com experiência e o sexo com anos de estudo, você adiciona uma quantidade aqui pequena de variáveis. Né? E aí você poderia estar interessado em ver, né, conjuntamente se o seu delta 0 é igual a 0, seu delta 1 é igual a 0 e o delta 2 é igual a 0 conjuntamente. Né? Aí você executaria aquele teste F que a gente viu lá no capítulo de inferência para o bloco de variáveis e encontraria aí. O problema, né? Aqui tudo bem, mas e se você tiver muitas variáveis, tá? Se você tiver aí 10, 15 categorias e tiver que multiplicar por uma outra variável que tem 4, 5, você vai ter que incluir uma quantidade de termos na sua regressão muito grande. E isso tem um problema, porque quanto mais variáveis aí, quanto mais termos você estima para os betas ou deltas, você perde em grau de liberdade e a nossa inferência pode ficar, né, comprometida. E por conta disso, né, tem uma alternativa, né, que é chamado de teste de Shor, que é o quê? É você calcular uma estatística F adequada sem ter que fazer as várias multiplicações, né, que vão dar muitos termos. Tudo bem, pessoal? Que contém todas as interações das variáveis explicativas. Né? Para a gente fazer o teste de Shor, a gente vai adotar uma estratégia distinta. Você vai literalmente dividir os seus dados em dois grupos, tá? Então você vai separar aqueles do grupo 1 com uma determinada característica e aqueles do grupo 2, né? Então você vai reduzir aí o seu número, né, de amostra para N1 mais N2, que vai dar o total. Em sequência, a gente vai estimar separadamente o modelo restrito para o grupo 1 e para o grupo 2. Então você roda uma regressão para N1 e outra para N2 de forma, né, a gente obter a soma dos quadrados dos resíduos do primeiro grupo e do segundo. Adicionalmente, a gente vai fazer também uma estatística F, né, mais chamada de F de Shor, e ela vai, né, ajustar aí por um termo N, que é o tamanho total da amostra, menos 2 vezes K mais 1, sobre, né, K mais 1, e multiplicado aí por uma razão aí dos SQR, tudo bem? Com essa estatística, pessoal, você vai conseguir também testar, né, a diferença entre os grupos, mas notem que aqui você está separando a sua amostra, enquanto nesse caso aqui das dummies só inteiradas, você não está dividindo a sua amostra em nada, tudo bem? Então ele tem aí vantagens, né? Que ele vai ser, na verdade, um teste F, né? Para restrições de exclusão, mas você vai separar aí, de certa forma, né? A sua amostra em dois grupos. Então note, né, que a gente vai ter K mais uma restrições para cada um dos coeficientes estimados, né, somado ao intercepto. Então, o modelo irrestrito, ele vai estimar 2 interceptos e 2 inclinações diferentes para os coeficientes, né? Onde a gente vai ter isso aqui, n menos 2 vezes k mais 1 graus de liberdade. Tudo bem, pessoal? Então, é uma forma aí da gente contornar o problema de quando as variáveis têm muitas categorias e a gente quer interagir elas, somando aí, resultando num total muito grande de termos para a gente colocar na nossa regressão. Beleza? É o teste de Shor. Agora vamos para um caso aqui bem bacana, que é quando eu mostrei para vocês até agora, vejam bem, uma variável independente, várias categorias, interação, mas é sempre as variáveis x, sempre as independentes explicando um y que é numérico, normalmente quantitativo. E se a minha variável dependente for uma dummy? Tudo bem? O que eu faço? Aí a gente vai entrar nesses modelos de probabilidade linear, tudo bem, pessoal? Que é o quê? Quando o seu y assume valores 1
ou 0, tudo bem? Então a gente vai ter nesse modelo aqui, P de y igual a 1 dado x é igual a expectativa aí do y dado x, né? Então a nossa variável dependente vai ser binária, né? E aí o 1 vai ser o sucesso daquilo que a gente está interessado, né? E o P de x, né, igual a P de y1 dado x, vai ser a nossa função linear do x, né? Como a soma das probabilidades deve ser igual a 1, né, a probabilidade do y ser igual a 0 dado x tem que ser 1 menos a probabilidade do y, né, igual a 1 dado x, que é o quê? Probabilidades complementares. Se você passa esse cara que está subtraindo para cá somando, né, você está fazendo o quê? A probabilidade de todos os elementos do espaço amostral tem que ser 100%. E aí, pessoal, a gente vai ter um modelo de probabilidade linear, tudo bem? Que a gente vai definir como sucesso quando y é igual a 1. E a interpretação, né, dos nossos coeficientes beta, ela vai ser a mudança na probabilidade de sucesso, tá? Por quê? Nesse modelo de regressão, por mais que o y assuma valor 1 e 0, o y chapéu ele vai ser probabilidades, ele pode assumir valores entre 0 e 1. Tudo bem? 0,5, 0,8. A gente vai interpretar, então, os nossos betas como acréscimo ou decréscimo na probabilidade de y ser 1. Tá? Então, se o x1 tem um beta 1 de 0,1 positivo, significa que se eu aumentar uma unidade da minha variável independente x1, eu aumento 10% a minha probabilidade de sucesso para y, tudo bem? Daquela categoria ali que a gente está modelando acontecer. Porém, pessoal, tem um problema, obviamente, né? Da gente estimar isso aqui diretamente, né, com mínimos quadrados ordinários, que é o que a gente viu até agora no curso. Pode ser que a probabilidade do y chapéu fique fora do intervalo 0 e 1. Tudo bem? E mesmo sem previsões fora desse intervalo, a gente pode estimar efeitos que implicam, né, que uma mudança em x muda a probabilidade do y ocorrer em mais ou menos que 100%. O que, né, não vai fazer sentido também, já que não tem lógica, né, em termos de probabilidade você passar do 100%. Tá? Então esses modelos eles vão comumente violar aquela nossa hipótese de homocedaticidade e as inferências vão ficar comprometidas, tudo bem, pessoal? Né? A estimação MQO ela vai ser uma boa forma, mas ela não vai ser a ideal. O que a gente veria aí no caso, né, de uma econometria mais avançada seriam os modelos Logit e Probit, né, que são modelos adequados para quando a sua variável dependente ela é binária, tá? Então, se alguém um dia tiver interesse em estudar esse tipo de situação, procure a literatura desses modelos aqui. Tudo bem, pessoal? Demais, né? A gente pode fazer o MQO, mas sabendo, né, de todas as limitações que ele vai apresentar para a gente. Tá? E por fim, eu queria falar com vocês, né, uma advertência sobre o uso de dummies para avaliar efeito de programas governamentais ou políticas públicas. Tá? Por exemplo, a gente pode ter indivíduos, né, que receberam treinamento profissional ou receberam um certo tipo de assistência do governo e você quer comparar eles com aqueles que não receberam, né, e ver se existe uma significância para explicar algum Y. Contudo, pessoal, lembrem-se de um problema muito complicado aqui. Em geral, nesses programas, seja de treinamento ou assistência, o indivíduo escolhe participar. Tudo bem? Por quê? Ele se dispõe, né? Ele se disponibiliza para participar daquele programa. Você vai lá e faz seu cadastro, basicamente. Tá? E aí a gente tem um problema de autosseleção. Tá? Por quê? Porque a gente vai perder a aleatoriedade. E muitas daquelas propriedades que a gente viu lá no modelo clássico, elas vão ser comprometidas, já que você não está escolhendo aleatoriamente de forma, né, 100% correta. O indivíduo ele pode se autoselecionar. Essa que é a grande questão. Tá? Então nós devemos ter muito cuidado, porque se a gente puder controlar tudo que está relacionado com o fato dele participar ou não de determinado programa, né, como renda, sexo, etnia, escolaridade, aí a gente consegue dar uma contornada nessa falta de aleatoriedade. Contudo, né, muitas vezes vão existir variáveis não observadas, né, que vão estar correlacionadas com a participação dele no programa. Tá? Pense, por exemplo, em algum aspecto cultural ou tradição de determinada cidade, né, que a pessoa ali acredita que ela deve participar ou não de determinado programa ou de determinado treinamento.
Nesses casos, né, as estimativas elas vão ser tendenciosas e a avaliação, né, com base na regressão vai ser incorreta com tudo que a gente viu até agora. Então notem, né, a gente tem uma dificuldade muito grande em encontrar modelos perfeitos para avaliar alguma coisa em econometria, né? Então, na melhor das hipóteses, olhe o que a literatura faz, segue por ali o caminho e tenta fazer as inferências, tentando ao máximo controlar as outras coisas, né, que poderiam gerar uma perda de aleatoriedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque além dessa estratégia para contornar a perda de aleatoriedade, a gente vai ter outros estimadores fora dos mínimos quadrados ordinários que são especificamente adequados para avaliar políticas públicas. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, aqui o nosso objetivo não é entrar em outros estimadores, é apresentar para vocês o ferramental básico da econometria. Mas esse aviso é extremamente necessário, tudo bem? Então, nós temos que ter cuidado a fazer avaliação de política pública, seja municipal, nacional, porque o método vai importar e o controle de outras variáveis é fundamental. Então, nós não podemos simplesmente olhar variáveis que a gente acha que afeta, né? Nós temos que ir na literatura para tentar minimizar o viés que isso vai gerar para a gente, né? Minimizar o problema. Tudo bem, pessoal? Né? As nossas referências são as de sempre, né? Uldridge, Gujarat, Stock Watson, né? Agradeço vocês pela atenção, me mandem aí as dúvidas, né? Estou à disposição e até a próxima aula. Um abraço.